Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química da segunda série. Sou a professora Núbia e a gente vai dar continuidade sobre o assunto de interações atômicas. E hoje a gente vai abordar o tema sobre forças intermoleculares. Vamos ver os objetivos da aula de hoje? Primeiro objetivo é representar os compostos químicos pelo tipo de interações, compreender as ligações intermoleculares. Vamos aplicar também os conceitos nas atividades, ok? Então vamos lá. O que é a ligação intermoleculares? Inter, de entre, e moleculares nos lembra de moléculas. Então a gente vai ver a ligação que une as moléculas no nosso cotidiano. As ligações intermoleculares são aquelas responsáveis por manter moléculas unidas na formação dos diferentes compostos, ok? Ela também vai falar sobre a união e se vai repelir ou não as moléculas de um composto. E aqui entra aquele conceito de solubilidade, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Por que uma substância é solúvel em outra? Está relacionado com essas forças intermoleculares, ok? E provocam estados físicos diferentes nos compostos químicos. Essa interação pode ser mais ou menos forte conforme a polaridade das moléculas. Lembra que a gente trabalhou na aula passada? Polaridade das moléculas está relacionado à diferença de eletronegatividade. Então, esse conceito vai ser importante nas ligações intermoleculares, que vai interferir nos estados físicos da matéria, ok? Então, vamos ver aqui. Elas são rompidas quando há mudança no estado físico. Então, vamos lá. Os três principais estados físicos da matéria são, né? Sólido, líquido e gasoso. Por que é possível acontecer essa transformação? A agregação das moléculas em cada estado físico. Por que é possível essa mudança? A gente sabe que quando a gente aumenta a energia, o que vai acontecer? Ocorre uma agitação das moléculas, a energia cinética aumenta e elas podem ser separadas, ok? Então, nós temos aqui do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, quando a gente aumenta a energia. E quando a gente diminui a energia, nós temos do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então, quando eu aumento a energia, essas ligações intermoleculares vão ser rompidas e aí é possível que uma substância mude de um estado físico para outro. Quando eu diminuo essa energia ou essa temperatura, essa atração fica mais forte entre as moléculas e podemos novamente ter uma substância do estado gasoso para o estado sólido, ok? Ligações intermoleculares. Então, a gente está vendo aqui, ó. Olha como que é uma substância no estado gás, né? Quando está na forma de gás, no estado líquido e no estado gasoso. Então, nós temos aqui a agregação das moléculas em cada estado físico. E aqui na setinha está dizendo aumento das forças intermoleculares. Então, o que a gente pode ler e observar? No estado sólido, as forças que unem as moléculas são mais fortes, ok? Por isso que elas estão mais organizadas, mais juntas, mais unidas. Lá no estado líquido, ó, já tem um pouco de liberdade entre elas, porém elas não estão totalmente separadas. Já no estado gás, elas estão totalmente livres. E isso acontece por quê? Nesse sentido, sólido, líquido, gás, eu aumento a temperatura. E no sentido inverso, gás, líquido, sólido, é quando eu diminuo a temperatura. Então, as forças intermoleculares vai estar influenciando também sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas substâncias, ok? Líquidos e sólidos possuem forças intermoleculares que impedem sua expansão, ok? E sem as forças intermoleculares, todas as substâncias seriam gases. Então, ela tem uma importância, né, uma influência nos estados físicos e também no ponto de fusão, ponto de ebulição, tem também uma influência na solubilidade das substâncias, ok? Classificação. As forças intermoleculares são classificadas em 3 tipos, conforme a intensidade. Nós temos a ligação hidrogênio,
a ligação de polo permanente ou dipolo-dipolo e temos a dipolo induzido ou forças de London, ok? Então, a gente vai ver as características de cada uma delas, sendo que a ligação hidrogênio é a que apresenta maior intensidade, beleza? Ligação hidrogênio é a força intermolecular mais forte. Existe uma grande diferença de eletronegatividade entre os elementos. Olha aí aquele conceito importante aparecendo aqui nessas ligações hidrogênio. Então, se tem diferença de eletronegatividade, nós vamos ter a formação de polos e aí nós vamos ter moléculas polares, certo? Ocorre em moléculas polares que possuem hidrogênio ligado ao oxigênio, ao flúor ou ao nitrogênio. Então, nós temos aqui, ó. Quando que a gente vai ter uma ligação hidrogênio? Quando tiver o elemento químico hidrogênio ligado ou ao oxigênio, ou ao flúor, ou ao nitrogênio. Todas as vezes que a gente tiver esses elementos químicos presentes em uma substância, nós teremos a interação ou ligação hidrogênio, ok? Lembrando que ela acontece em moléculas polares, pois elas vão apresentar polos, e isso acontece porque os elementos químicos apresentam diferença de eletronegatividade. E o que é legal a gente observar aqui é o seguinte, pessoal. Lembra que a gente viu na aula passada, quando que uma substância, uma molécula vai apresentar diferença de eletronegatividade? Quando os elementos químicos forem diferentes. Então tá aqui, ó, hidrogênio é diferente do oxigênio, hidrogênio é diferente do nitrogênio. Então, se eles são diferentes, tem diferença de eletronegatividade e teremos moléculas polares, ok? As ligações de hidrogênio são o tipo de força intermolecular mais intenso e ocorrem entre dipolos permanentes das moléculas. Então, a gente vai ver aqui, ó. O polo positivo sempre vai ser o hidrogênio e o polo negativo pode ser ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. E aí, lembrando que a gente viu na aula passada, o flúor é o elemento químico mais eletronegativo, ok? Então, a gente vai ver aqui o exemplo da molécula da água. Então, nós temos aqui, a molécula da água ela é formada por dois elementos químicos diferentes, oxigênio e hidrogênio. Como a gente acabou de ler aqui, o hidrogênio ele vai apresentar o polo positivo, e o oxigênio vai apresentar o polo negativo. Como que vai ocorrer a interação, ligação hidrogênio entre moléculas de água? Da seguinte forma. Todas as vezes que a gente tiver esses pontinhos, tá? Ligando uma molécula a outra, a gente vai ter um tipo de ligação intermolecular. Nesse caso aqui, é a ligação hidrogênio, ok? E aqui a ligação hidrogênio vai explicar um fenômeno bem comum no nosso cotidiano, a tensão superficial da água, ok? Então, o que acontece com essa tensão superficial? Depois você vai rever essa aula, dar uma lida aqui no texto, mas essa força vem explicar que o quê? Através das ligações hidrogênios, cria-se uma película, ok? E aí é possível que os insetos repousem sobre as águas, né? E eles não afundem, ok? Outra ligação intermolecular, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Ocorre entre moléculas de compostos polares, olha aí, ó. Polares significa que tem diferença de eletronegatividade e é considerada uma interação de força intermediária. Os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica e assim o elemento mais eletronegativo atrai os elétrons para si. Então, nós temos aqui um exemplo como que acontece, ó, polo negativo, polo positivo, e aqui o outro lado da molécula, ó, polo negativo, polo positivo. Então, aqui vai acontecer a atração entre essas duas moléculas, ok? Nas ligações de polo-dipolo, as moléculas interagem de maneira que os polos opostos sejam preservados. E aí que eu trouxe uma imagem para vocês estarem observando da molécula HCl, ok? Nós temos aqui dipolos formados nessa molécula porque esses elementos químicos apresentam diferença de eletronegatividade,
ok? Porque eles são diferentes. E aqui embaixo a gente tem a representação da união, né? Como essas moléculas elas são unidas entre si, ok? E por último, nós vamos ver a ligação dipolo induzido ou forças de London. O dipolo induzido é o único tipo de atração entre moléculas apolares. Vamos relembrar? Moléculas apolares não possuem polos e não existe diferença de eletronegatividade. Opa! Se não existe diferença de eletronegatividade, significa que os elementos químicos dessas substâncias são iguais, ok? Os elétrons estão distribuídos de forma uniforme e não há formação de dipolo elétrico. Porém, quando as moléculas apolares se aproximam, induzem a formação de dipolos temporários. E aqui a gente tem um exemplo, ó, tá vendo? Ó? Essa substância é formada pelo mesmo tipo de elemento químico. Então, nós temos aqui 2 átomos de cloro formando essa substância. 2 átomos de cloro formando essa substância. Então, uma molécula vai induzir a outra a formar esse dipolo que não é permanente, ok? E aí, quando é formado esse dipolo induzido, e aí eles vão formar uma atração. Por isso que essa força é uma das mais fracas que existe, ok? Porque esses polos, eles não são permanentes. E aí nós temos aqui, ó, moléculas apolares, uma vai induzir a outra a ter um dipolo instantâneo, porque ele não vai ser, né, efetivo e também não vai ser permanente, quando acontece esse dipolo instantâneo, através da indução de uma molécula a outra, aí a gente tem a interação chamada de dipolo induzido, ok? E onde que vai acontecer esse tipo de interação? Entre moléculas apolares. Então, se você classifica a molécula como apolar, você já vai saber que o tipo de interação entre essas moléculas vai ser do tipo dipolo induzido, ok? Agora a gente vai exercitar. Questão 1. Os compostos HF, NH3 e H2O apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, quando comparados H2S e HCl, por exemplo. Isso é devido a... Então, a gente vai estar comparando os pontos de fusão e de ebulição entre essas substâncias, comparar e analisar de acordo com as forças intermoleculares. E aqui é interessante porque, ó, temos o hidrogênio, temos hidrogênios e temos hidrogênio. Então, a gente vai observar se ele está ligado àqueles elementos químicos, oxigênio, nitrogênio e flúor. Se isso acontece, o tipo de interação que une essas moléculas é do tipo ligação hidrogênio. Ela é a mais forte, por isso que eles vão apresentar maior ponto de fusão e de ebulição. Então, aqui a gente tem, né, os compostos HF, NH3 e H2O estabelecem ligações de hidrogênio, que são interações intermoleculares muito fortes, que ocorre entre um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor, nitrogênio, oxigênio. Então, a resposta correta é a letra C. Então, as ligações hidrogênio vai explicar o porquê dessas substâncias possuírem um ponto de fusão e de ebulição alto, ok? Então, na aula de hoje é isso que eu queria passar para vocês, falar sobre as interações atômicas através das forças intermoleculares. Não deixe de rever essa aula. Bons estudos e até a próxima!